está lendo com os irmãos em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 20. Romanos 5, versículo 12 em diante. Amém? Vou ler junto com os irmãos no telão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Apenas até aqui. Glórias a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito bonita, onde vemos que nasce Adão do pó da terra, criação de Deus. Porém, Adão, pelo seu pecado, de ter comido o fruto que Deus havia proibido, condenou junto a ele a morte todos nós. Toda a humanidade estava condenada em Adão. E vemos também que mais à frente nasce Jesus, aonde sobre ele estavam todos os pecados. Por todos nós, pelos nossos pecados, ele foi machucado, ele foi crucificado, ele foi caluniado, ele foi julgado, mas por um só intuito: tornar-nos justos perante Deus, tornar-nos limpos perante a Deus, através da graça, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Põe para mim no telão, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Este versículo nos fala aqui que fomos justificados gratuitamente, ou seja, não foi necessário pagarmos nada pelo que recebemos, porque o preço que havia de ser pago, ele foi pago no alto daquela cruz. Aleluia. Aonde Jesus estava ali pendurado, sangrando, chorando de dor, onde o seu suor se misturou com sangue. Ali vemos o real sofrimento
e o real preço que foi pago pela minha e pela tua vida na cruz do Calvário. Vemos também que Jesus, em momento algum, ele murmurou. Isaías capítulo 53, versículo 7, vem nos dizer que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E vemos, irmãos, que muitas das vezes nós, quando nos encontramos em situações, quando nos encontramos em certas ocasiões onde nos julgam, onde blasfemam contra nós, onde nos maldizem, nós, ao invés de nos calarmos, nós queremos abrir a nossa boca, achando que somos melhores do que os outros, achando que, se alguém, muitas das vezes, tem muito crente que, se é chamado de pecador, arruma a maior confusão do mundo, se esquecendo que o único que foi santo foi crucificado pela vida dele. Quantas vezes nós vamos ter que abrir a nossa boca como alguém insensato, murmurando em todo o tempo, reclamando de tudo, reclamando de todos, reclamando da vida, reclamando dos amigos, reclamando dos familiares, reclamando da igreja, reclamando disso, daquilo. Não é tempo disso, irmãos, porque Jesus, ele veio, ele morreu para que através da graça nós fôssemos alcançados, para que através da graça nós fôssemos salvos e libertos do pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Começando novamente esse versículo, olhando para Jesus. E aqui eu introduzo a mensagem. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus, o que é que nós vemos? Porque sabemos que quanto mais perto da luz, mais as trevas das nossas vidas se mostram. Sabemos que quanto mais perto estamos de Jesus, mais ainda nos mostramos pecadores, porque diante da suprema santidade de Deus, não há ninguém que escape da condenação. Diante da suprema santidade de Deus, não há sequer um justo que não seja justificado por Cristo Jesus. Nenhum de nós que aqui estamos, por mais santo que seja, é merecedor do que temos, é merecedor da dádiva que recebemos, da graça que nos alcançou, da graça que outrora nos abraçou, porque vivíamos sim no mundo de prisões, no mundo de tantas coisas de pecados, mas o Senhor, Ele olhou para mim, olhou para você e nos escolheu. Às vezes você olhava para si mesmo e não via capacidade, e não via em você uma capacidade de fazer algo para Deus, não via em você uma capacidade de chegar até a Deus, mas o Senhor, Ele te escolheu, porque Ele escolhe quem não é capacitado, porque é Ele quem capacita. Através da graça, fomos resgatados através de um sacrifício, através de uma morte. E será que nós temos vivido realmente uma vida que torne o sacrifício de Cristo algo que valeu a pena? Será que quando Jesus do alto céu Ele olha para nós, eu não estou falando para quando estamos aqui, não, aqui é um ajuntamento de crentes, eu estou falando lá fora. Será que quando o Senhor olha para você, as suas atitudes lá fora, será que o sacrifício dele tem valido a pena? Será que o sacrifício dele por quem você é lá fora valeu a pena? Será que nós temos vivido uma vida de completa transparência? Ou será que nós temos vestido roupas e máscaras diante da presença de Deus? Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24.
Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. O que é que esse versículo me dizia nessa tarde? Muitas das vezes, irmãos, nós nos baseamos nesse versículo, perder a vida, como morte. Só que eu quero trazer aqui como perder o tempo. Porque muitas das vezes nós perdemos o nosso tempo atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de bens, atrás de tantas coisas. Esquecemos de gastar o nosso tempo na presença de Deus. E esquecemos de gastar o nosso tempo na presença daquele que morreu por mim e por ti. De gastar o nosso tempo na presença daquele que, através da sua morte, uma morte dolorosa, fomos alcançados pela graça. Nos esquecemos de adorar a Deus, nos esquecemos de orar, nos esquecemos de buscar, nos esquecemos de jejuar, nos esquecemos de ter comunhão com a igreja do Senhor, nos esquecemos de tudo que é de Deus, mas andamos preocupados com as coisas terrenas. Às vezes, a nossa mente está tão cheia, a nossa mente está tão preocupada, que Deus está a todo momento: ei filho, vinde a mim, porque eu tenho como aliviar este fardo pesado na tua vida. Mas a nossa mente está tão fechada, a nossa mente está tão preocupada com as coisas daqui, que nós não temos dado ouvido à voz de Deus. Quantas bênçãos, quantas coisas tem o Senhor oferecido para nós, mas nós estamos preocupados em aproveitar a vida, estamos preocupados em fazer isso, em fazer aquilo. Ei, tome cuidado. Porque aquele que é alcançado pela graça é como um peixe no anzol. Deus vai dando corda, mas no momento que Ele resolver te puxar, além de você. Então, irmãos, nós não devemos brincar com a graça de Deus. Nós não devemos brincar com aquilo que o Senhor nos deu através de morte do seu único filho. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe o quanto é ruim ver o seu filho machucar o joelho e chorar. Imagina Deus olhando o seu filho tendo as suas mãos e os seus pés transpassados por pessoas que talvez nem dariam crédito para o sacrifício que Jesus fez. Imagina o sofrimento de Deus, onde o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, onde o céu se escureceu estando ainda de dia, porque a tristeza de Deus foi forte ao ver o seu filho morrer. E quantos de nós temos brincado com a graça de Deus? E quantos de nós temos desvalorizado a graça de Deus? Graça é o contrário de desgraça. O que eu quero dizer com isso? A tua vida lá no mundo seria uma desgraça, mas como a graça te alcançou, você está aqui essa noite. Mas como a graça te alcançou, você é um dos santos que vai morar no céu. Mas nós devemos entender que se nós fomos alcançados pela graça, nós já não devemos mais andar como andamos outrora. As velhas atitudes do velho homem já não cabem mais a mim. As velhas atitudes já não cabem mais a mim. Porque às vezes a gente se prende tanto ao novo nascimento, no batismo, que tem gente que só espera batizar para ser transformado. Mas a transformação tem que ser dentro de nós a partir do momento em que já aceitamos a Jesus. A partir do momento onde a palavra de Deus vai de encontro aos nossos corações, ali já é gerada em nós uma mudança de atitude, uma mudança de atos, uma mudança de dentro para fora. Porque se nós, irmãos, através da graça de Deus, não tivermos uma mudança que seja de dentro para fora, nós seremos comparados aos fariseus, que por dentro são mortos, mas por fora têm aparência de vivo. Muitas das vezes dentro de nós
As preocupações da vida têm sufocado os nossos sonhos. As preocupações da vida têm sufocado os nossos projetos. As provações, os desertos, muitas das vezes, ao invés de nos fazer prosseguir caminhando, têm nos feito parar. Mas por um motivo, estamos olhando para o alvo errado. Porque a partir do momento em que você está olhando para o alvo que é Cristo, pode vir deserto, pode vir Satanás e seus anjos, pode vir quem quiser com o que quiser, mas se o seu alvo for Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Muitas das vezes, irmãos, nós nos calamos diante a muitas coisas. Época de política, tanta gente aí fora se matando por político, pulando, gritando, e muitas das vezes nós temos vergonha de falar que Jesus salva, que Jesus liberta e transforma a vida do homem. Época de política para mim, irmãos, é igual o povo lá em Babilônia, se prostrando diante da imagem. Mas eu creio que aqui nessa noite tem um povo que ainda é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não estou criticando quem vota em fulano, quem vota em ciclano, não. Mas eu estou dizendo, tenha direcionamento de Deus. Porque quem sentar na cadeira, pode sim, um dia acabar fechando as portas da igreja. Então tenha direcionamento de Deus em quem você deposita o teu voto em tempos de política. Porque a graça é sim sobre a igreja, mas tem muitos que estão andando como tolos, dentro da casa de Deus, apoiando ideologias, apoiando tantas coisas erradas, e se dizendo crentes, se dizendo santos. Nós devemos analisar o que nós queremos para o futuro. O que nós queremos daqui para frente é uma vida onde a igreja ainda vai ter uma chance de alcançar vida sem ser ninguém morto, ou será que nós queremos que a perseguição chegue logo? Analisemos, irmãos. Porque a graça de Deus, ela veio para todos. Para todos. Mas nem todos querem a graça de Deus. Sabe por quê? Porque é necessário fazer uma coisa: toma a tua cruz e siga Jesus. É por isso que muitos não querem seguir a esse Deus. Porque é necessário todas as manhãs crucificar o seu próprio ego, crucificar o seu próprio eu, olhar no espelho e falar para você mesmo: você não presta, você é pecador. A única coisa que tem de boa dentro de você é o Espírito Santo. Porque quando olhamos para nós mesmos, nós devemos ter a plena consciência de uma coisa: somos pó e para o pó voltaremos. Somos pó e não passaremos disso, a não ser naquele dia onde fomos transformados com Cristo. Mas enquanto aqui na terra, para de se achar melhor que os outros, porque a mesma graça que foi derramada sobre a tua vida é derramada também na vida dos outros. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos sofrer aquilo que Romano nos diz: uma mudança de mentalidade, aquilo que é conhecido como metanoia, que é uma mudança de rumo, uma rotatória na vida espiritual, onde muitas das vezes estamos andando por estradas tortas e o Senhor sempre nos dá uma chance de voltar atrás. O Senhor sempre nos dá uma chance de mudar de rota, mas muitas das vezes nós temos rejeitado a chance que o Senhor tem nos dado. Mas chegarão dias onde a porta vai se fechar, assim como nos dias de Noé, aonde a porta da arca se fechou, chegarão dias onde a porta da graça se fechará. Aleluia! E ai daqueles que negaram. Porque Jesus, Ele é sim hoje um advogado, Ele é sim hoje um Deus de amor, mas chegará um dia em que Ele virá em toda a sua glória julgar a toda a terra. E será que nós estaremos junto a Ele em sua direita ou à sua esquerda? Será que nós seremos aqueles que vão entrar para o reino de gozo? Ou será que nós seremos aqueles que serão lançados junto com Satanás e o inferno no lago de fogo? Porque, irmão, ser crente aqui é muito fácil. Levantar a mão e dar glória é muito fácil.
Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós fazemos assim: glória, 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 mas o glória não está passando nem por dentro. O vosso pecado causa uma divisão entre vós e o vosso Deus. Mas como assim? Espera aí. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado tão grande que a graça não supere. Não há pecado que a graça não inunda aquela vida e retire aquela vida daquela escravidão. Não há pecado maior do que a graça de Deus. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas fora isso, a graça basta. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa. A graça de Deus é como se fosse a destra do Pai, me pegando pela minha mão, dizendo: ei filho, eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. Ei filho, eu sou contigo, aleluias. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos em parar? Quantas das vezes nós olhamos e falamos: Senhor, eu não tenho mais ninguém. Senhor, todo mundo me abandonou, eu estou sozinho nessa estrada. Paulo, mesmo na prisão, ele não se sentia abandonado, sabe por quê? Porque ele não dependia da companhia de homens. Aleluia. Ele não dependia de homens, ele dependia daquele que está sobre todas as coisas. Aleluia. Pare de ficar preocupado se vão gostar de você, se não vão gostar de você. Se preocupe em agradar a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, enquanto o Senhor está dizendo: ei filho, eu estou aqui. Aleluia. Mas o nosso coração está tão fechado, o nosso coração está tão endurecido para a voz de Deus, que nós não temos dado ouvido à voz de Deus e preferimos nos fechar no nosso mundinho da solidão. Aí começa, vem depressão, vem ansiedade, vem isso, vem aquilo, e ninguém me entende, e ninguém sabe da minha dor, e ninguém sabe o que eu enfrento. O Senhor te sonda e te conhece. Aleluia. O Senhor sabe do teu deitar e do teu levantar. Clama a Ele, porque Ele é fiel para atender ao teu clamor. Para de reclamar para fulano, para ciclano. Começa a clamar ao Senhor, porque Ele sim é aquele que tem poder para operar na minha e na tua vida. Quantos de nós já enfrentamos dificuldades e cá estamos? Quantos de nós já enfrentamos doenças onde os médicos diziam: vai morrer, e aqui você está? Quantas das vezes você enfrentou livramentos onde para o homem era impossível você estar vivo, mas aqui você está. Aleluia. E você acha que não tem nenhum propósito nisso, e você começa a dizer: ah, eu sou só mais um, eu não sou ninguém não, eu estou aqui só para encher banco. Deus não me quer na obra, Deus não me quer nada. Mas e naquele grande dia? O que você terá para apresentar ao Senhor? E naquele grande dia? Porque o pastor nos disse aqui que ninguém foi chamado para ser pregador. E algo me chamou a atenção nessa frase, sabe por quê? Porque é verdade. Ninguém foi chamado para ser pregador. Você foi ordenado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Chamado, você tem direito de negar. A ordem, você nega só se você for meio doido. Porque negar a ordem de Deus, meu amigo, a consequência vem. A consequência ela bate. Mas aí tem gente que fala: ah, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de pegar no microfone. Quem disse que precisa pregar no microfone? É o exemplo da irmã Cris, de enviar um versículo junto com seus crochês. Às vezes nós não sabemos, mas às vezes alguém que recebeu aquele produto junto com aquele versículo, às vezes estava dentro de um vale. Mas a palavra de Deus veio de encontro à vida daquela pessoa, nós não sabemos. Nós não devemos pensar que a graça é um objeto, onde nós dizemos: é meu e eu não dou para mais ninguém. Não, a graça foi dada por Deus para todos.
Mas comparando a graça com águas, quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, Jesus ele diz: se você beber desta água que eu dou, essa água tornará-se em você fonte a jorrar para a vida eterna. E comparando com a graça, nós devemos entender que se nós temos graça de Deus em nossa vida, essa graça ela tem que inundar outras vidas através de nós. Essa graça ela deve impactar outras vidas através de nós. O tema da revista é muito forte, preparando a igreja para impactar o mundo. Será que nós realmente estamos preparados para impactar o mundo? Sabe qual vai ser o maior impacto que a igreja vai dar no mundo? Quando sair no noticiário: desapareceu de repente um povo da face dessa terra. Ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe quem os levou. Mas eu acho que, imaginando aqui comigo, de repente alguém vai se levantar do sofá. Sabe aqueles crentes que desistiram da caminhada? Sabe aqueles que pensaram que não preciso ir para a igreja não? Eu assisto o culto aqui em casa, na TV. Eu assisto o culto aqui na live, está tudo certo. Aí esses aí se levantarão e falarão: meu Deus, o Senhor voltou e eu fiquei. O Senhor voltou e eu fiquei, mas eu dava dízimo, mas eu orava, eu falava em língua, eu pregava, eu orava. Pelos enfermos eles eram curados, eu orava e expulsava demônios. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quer saber de uma coisa? O Senhor não quer conhecer somente as tuas obras. O Senhor quer conhecer o quão sincero e puro está o teu coração diante dele. O Senhor quer conhecer aquilo que você realmente é por dentro. Sabe por quê? É muito fácil vir endemoniado na igreja, orar e expulsar o demônio. Difícil é viver uma vida de plena santidade no altar de Deus. Difícil é viver uma vida de plena comunhão com Deus. Difícil é estar todos os dias ao pé da cruz. Porque tem muita gente falando: Jesus, me abraça, Jesus, isso e aquilo. Mas só de estarmos aos pés dele já basta, irmãos. Só de estarmos aos pés de Jesus, lançados aonde ali como um servo ao seu Senhor, já está de bom grado para nós, porque muitos vão implorar para estar aos pés de Jesus. Muitos vão implorar por um pouquinho daquilo que superabundou sobre a tua vida e não terá. Então não desperdice a graça, não desperdice a oportunidade que o Senhor tem te dado, não desperdice a oportunidade de mudar. Não desperdice a oportunidade de acreditar em Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias muitos aposentariam da fé, e temos visto isso dentro da igreja do Senhor. Muitos desistindo por qualquer coisa, desfazendo da graça, desfazendo do amor de Deus, desfazendo do sacrifício de Jesus. Aqueles que desistem na caminhada, a Bíblia compara, sabe com o quê? Com as mesmas pessoas que gritavam crucificam, porque está desprezando Jesus, está desprezando o amor de Deus. Ei, jovem, se você acha que aproveitar a vida é ficar no mundão, quem está sujo, suje-se mais. Agora quem é limpo, quem é santo, santifique-se mais, porque o Senhor está voltando. Jesus está voltando, e muitos ainda estão cocheando em dois pensamentos. A noiva já está sendo preparada para o casamento, mas muitos ainda têm brincado, muitos ainda têm desacreditado que o Senhor pode voltar. Mas entenda, se o Senhor não voltar para o coletivo, Ele volta para o individual. E se quando você sair dessas portas, o Senhor te recolher, aonde será lançada a tua alma? Será que seremos lançados a um gozo eterno ou a um sofrimento eterno? Então, irmãos, vamos cada dia mais buscar de Deus,
para que possamos entender e compreender a graça. Vamos nos colocar em pé para fazermos a última oração essa noite. Se tem alguém nessa noite que essa palavra tocou no seu coração e você quer reconciliar-se com Jesus, ou você quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido, Deus tomar na sua mão, para que nós possamos orar por você nessa noite. Alguém que quer reconciliar com Jesus? Senta aqui à frente, por favor. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém que nessa noite a palavra foi de encontro